Olá, meus amigos, minhas amigas, paz e bem. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que a gente possa ter um estudo do Evangelho abençoado no dia de hoje e que nós possamos começar de forma simples, tranquila, agradecendo pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de nos reunirmos e que possamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje conversar com vocês sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é o capítulo 13, tá? Aí no item 1, a gente tem um trecho do Evangelho, capítulo 6, versículo 1 ao 4 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse é o item 1 do capítulo 13. E aí, para o nosso estudo de hoje, a gente vai utilizar também o item 4. Ele é bem extenso. A gente vai ler só a primeira parte, né, o primeiro parágrafo. Depois, se vocês quiserem, eu super recomendo que vocês leiam e vejam, porque ele fala sobre os infortúnios ocultos. E sobre essa coisa da gente fazer as nossas ações sem muita ostentação, de preferência sem nenhuma ostentação. Vamos lá, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os desastres daqueles que jazem sobre um leito de hospital, por exemplo, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Na verdade, esse texto está falando sobre os infortúnios ocultos, não é? Mas sobre como a gente deve fazer as coisas sem ostentação, que é isso, né? A mão esquerda não saber o que a mão direita faz, o que dá a mão direita, é uma proposta de Jesus para que quando nós fizermos alguma coisa, que isso seja feito de forma discreta, né? Para que a gente possa, de maneira bastante tranquila e sem muita propaganda, sem nenhuma propaganda, fazer com que as pessoas saibam o que a gente está fazendo. E vamos lá. As situações calamitosas. Então a gente vê a todo momento, toda vez que a gente liga a TV ou acessa a internet, nesses sites de notícia, por exemplo, a gente vai ver que sempre tem um desastre, alguma coisa acontecendo. As tragédias, elas fazem parte ainda desse nosso planeta de provas e expiação, por conta dessa nossa condição de seres que está passando por testes e por expiações. Então, a caridade, ela se emociona, a gente percebe esses grandes vultos de generosidade dentro desses contextos mais dificultosos, né? Então, por exemplo, um grande terremoto, ou então
um acidente que vitimou várias pessoas, a gente sempre vê a organização das pessoas para que o material e toda ajuda possível possa ser endereçada a essas pessoas que sofreram algum desastre, por exemplo. E a finalidade é sempre reparar isso, né? Sempre resolver esse problema, o que é muito saudável. Isso não é para deixar de acontecer. O que os espíritos vêm dizer assim, olha, isso já tem assistência, vocês já naturalmente se emocionam e se juntam para ajudar nesses desastres. Agora, o que a gente quer também é que vocês saibam perceber esses milhares de tragédias, de desastres particulares que muitas vezes fogem do nosso conhecimento, porque não saem na TV, muitas vezes não tem a notoriedade que que vai dar audiência, por exemplo, né? E eles vão dizer assim que a verdadeira generosidade, ela vai em busca desses infortúnios para que eles também se resolvam antes que essas pessoas necessitadas mesmo, elas venham a pedir assistência. Então, a verdadeira caridade, a verdadeira generosidade, ela vai além, ela vai descobrir aquelas pessoas que estão aí ao lado da nossa casa, passando por alguma dificuldade, passando por alguma necessidade. E uma coisa que é interessante a gente falar, convencionou-se na nossa sociedade achar que só passa necessidade, só sofre aquelas pessoas que estão precisando de algum auxílio material. O auxílio material, ele é extremamente necessário e nós devemos, sim, à medida que nós pudermos, à medida que nós conseguirmos, distribuir aquelas coisas que nos sobram ou que a gente pode tirar da gente num determinado momento para assistir aqueles irmãos que necessitam. Isso não deve parar. Mas a gente também precisa ir além e entender que muitas vezes aquele irmão que às vezes tem tudo do ponto de vista material também é necessitado. Às vezes a pessoa está passando por uma depressão, está passando por uma doença bastante grave e tem tudo no campo material, mas no campo, digamos, psicológico ou mesmo no campo orgânico, né? A pessoa está necessitada, às vezes, de uma palavra de conforto, está necessitada de alguém que vá lá sem julgamento para ouvi-la e dizer, estou aqui com você, o que você precisa. Então, isso também é função de nós espíritas, de nós cristãos, de todas as pessoas que desejam verdadeiramente ser mais caridosa, né? Então, para a gente ir além dessa coisa de que necessidade passa quem não tem dinheiro, não é? Às vezes, sim, o dinheiro ele é uma questão fundamental para a nossa vida na sociedade, pela importância que nós damos para o dinheiro, não é? Mas o dinheiro ele não pode ser uma régua para dizer, bom, então essa pessoa tem dinheiro, então está tudo certo com ela, né? Muitas pessoas se suicidam e a sociedade toda às vezes se pergunta, mas como? A pessoa era bonita, né? Os filtros nossos, né? Que não fazem sentido algum, mas a pessoa é bonita, a pessoa tinha poder, a pessoa era famosa, a pessoa tinha dinheiro. Ou seja, são coisas que muitas vezes a gente elege como o ideal, mas esquece de perguntar, será que às vezes a pessoa que tem isso não carrega um fardo maior do que, por exemplo, o que eu carrego? Para a gente pensar, tá? Para a gente nunca se colocar em posição de juiz e dizer, bom, essa pessoa não precisa, ela tem de tudo, tá? Mas enfim, essa assistência, de uma forma bastante objetiva, ela precisa ser, sim, cuidadosa e ela tem que ser também nos moldes e nos padrões que Jesus indica. A assistência ela precisa ser simples, discreta e humilde. Por que simples? Porque ela vai atender ao básico.
Você pode chegar para uma pessoa e achar que ela necessita de muitas coisas, mas às vezes o que ela está necessitando você ainda não percebeu. Portanto, escute as pessoas falarem, escute o que as pessoas têm a dizer, antes de você chegar oferecendo uma série de soluções que muitas vezes não são as soluções que essa pessoa necessita, né? Às vezes a pessoa está na rua e você vai lá achando que ela quer dinheiro e que quer comida, e as pessoas precisam de tudo isso, tá? Infelizmente, existem pessoas nas ruas e, infelizmente, nós não conseguimos resolver isso do dia para a noite, mas é necessário que nós, sim, que a gente dê o alimento quando for possível, que a gente, se for possível, não for possível alimento, que dê o dinheiro, que dê a roupa, o que for necessário naquele momento para estancar aquela ferida mais urgente. Mas também é necessário perceber que naquele momento existe mais do que uma pessoa necessitada do material. Pode ser alguém que há dias não fala o seu nome, por exemplo, para alguém. Vocês já experimentaram perguntar o nome para uma pessoa que está em situação de rua? Poxa, como você se chama? Olha, eu não tenho dinheiro nesse momento, mas, puxa, como você está? Espero que você consiga sair disso o mais rápido possível. Num outro momento que eu passar aqui, se você estiver aqui, eu te dou, enfim. Oferecer perspectiva para essas pessoas que são invisíveis na nossa sociedade, extremamente necessitadas, vulneráveis e que são invisíveis, né? E nós muitas vezes tratamos como se fosse escória, e são muito melhores que nós muitas vezes. Então é isso, a simplicidade de atender ao básico, discreto, sem que as pessoas ao redor saibam, ou que a nossa movimentação ela seja estritamente envolvendo as pessoas necessárias. Quando eu não consigo ajudar sozinho, eu envolvo as pessoas necessárias para ajudar nessa situação, mas de forma discreta, só o necessário para que não seja ostentação. E humilde, de forma que o necessitado não se sinta ainda mais humilhado, de forma que a gente ajude, mas essa ajuda ela seja é, é, quase que compreendida que quem está ajudando, dando a palavra ou o auxílio material, que é na verdade o mais necessitado que aquele que recebe. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação de bastante humilhação e aquele que vai doar faz com que a pessoa se sinta ainda pior. Isso não é ser cristão, isso não é ser correto como ser humano. De modo que a verdadeira caridade, ela é sempre simples, oculta e discreta, né? Jesus já diz, quando ele diz assim que o pai que vê no silêncio, ele vai perceber, ele está querendo quebrar um costume que era dos judeus de fazer as ações e ostentar, falar, olha, fiz tal coisa, olha, dei tanto, olha só como eu sou caridoso, como eu sou bondoso. E na verdade, isso não é o correto, não é o ideal. O ideal é que a caridade ela seja quanto mais silenciosa, tanto melhor. Tá bem? Esse foi o nosso estudo do Evangelho de hoje, é a reflexão que me veio pelo estudo. Espero que eu possa ter compreendido um pouquinho mais esse trecho. Espero que a gente possa ter suscitado reflexão ou reflexões para as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Se fui infeliz em alguma colocação, em alguma frase, que me perdoem, mas que Jesus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam experimentar harmonia, luz e paz na casa de vocês. Fiquem com Deus e que seja muito abençoado esse momento para vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau.